Fala pessoal, sejam bem-vindos para o último dos Moicanos, The Last One, o último episódio do Papo com o Eliminado. Hoje, eliminados, porque o episódio de hoje, né, vai ser os dois que saíram na fase final. E por que é o último programa? Porque o último de todos é o Papo com o Campeão. Então, eu tenho aqui, para falar com esses convidados maravilhosos, a Malu Donanzan, que é embaixadora de Ballantines. Todo mundo está cansado já de saber, oi, mas oi, menina. E nós estamos aqui com o Flávio e com a Andréa, que foram finalistas aí do Bar Aberto. Como vocês estão? Muito bem, melhor agora. Melhor agora. Tudo bem, agora que passou, a gente já pode relaxar, né? Muita emoção, hein? Ontem foi incrível acompanhar. Só lembrando aqui, para não compartilhar esse conteúdo com menores de 18 anos e bebam sempre com moderação, porque é isso que esses caras estão fazendo aqui, criando sabores para poder ter uma experiência muito melhor, uma convivência muito melhor com as bebidas alcoólicas, certo? Tá. Então, eu queria saber de vocês aí, né, como que vocês começaram na coquetelaria para entrar nessa aventura que foi o Bar Aberto. Como que foi o começo? Da onde vocês tiveram o estalo de falar, pô, eu quero começar a fazer drink? Na verdade, assim, eu sou carioca, né? E no Rio de Janeiro tudo é motivo para evento, para samba, e a gente toma caipirinha praticamente sempre, né? Então, assim, eu comecei na coquetelaria bem amadora, fazendo caipirinhas, caipiroscas, né? Caipiríssimas. E quando começou a pandemia, eu resolvi estudar. Falei, bom, já que eu gosto de fazer drinks e eu não sou muito fã de cozinhar, então vamos aproveitar a cozinha fazendo drinks. Então eu comecei a estudar e eu comecei a ver muitos vídeos e entender como é que funcionava um pouco as receitas, embora eu não saiba muito, né, perto do que eu sabia há 2 anos atrás, eu sei muito mais. É mais fácil então, limpar também a cozinha, né? Bem mais fácil limpar. Ou seja, então, melhor. Então, assim, eu comecei por curiosidade e vendo vídeos e reproduzindo receitas em casa, né? A gente pega algumas pessoas que a gente toma como um exemplo ou como um modelo, né? Então, alguns bartenders que eu sigo canais no YouTube que eu falo, nossa, o drink dele é bem no estilo que eu acho legal. E aí, porque cada um tem seu estilo e você vai seguindo aquilo que combina mais com você, né? Então foi assim, comecei a reproduzir drinks de pessoas que já trabalham com isso. Uma boa maneira de começar. Isso, e você? Como que você começou aí nessa brincadeira? Eu tava aqui pensando sobre a resposta do André. Nossa, que interessante. Bem, para mim, assim, eu comecei com essa relação com coquetelaria. Eu tava num restaurante português e aí tinha um Negroni. E eu falei, caramba, que nome engraçado, né? Negroni. Sabe, tô lá harmonizando um Negroni com um bolinho de bacalhau, né? Porque eu falei, eu quero um Negroni. E aí eu tomei aquele negócio, assim, né? Eu provei, assim, eu falei, putz, nossa, amargo, né? Aí, caramba, o segundo gole amargo, né? O terceiro gole amargo. Eu falei, acho que eu vou provar mais um, só para ver. E aí, assim, é doce ou amargo? Então, hoje, para mim, Negroni é insuportavelmente doce. Assim, ele é um coquetel desequilibradão, mas ele funciona assim, é o jeitinho dele. Mas sim, isso é muito legal. E daí, assim, sabe, foi uma coisa para mim, foi muito surpreendente, porque eu consumia cerveja, assim, né, regularmente e tal. Eu falei, nossa, porque isso do Negroni é interessante, né? Ele é doce, mas é como se o doce e o amargo eles tivessem ali um encontro, ali um ponto de encontro. Uma simbiose. E isso me despertou, assim, abriu um buraco na minha frente. Eu falei, caramba, sabe? Aí eu fui para casa aquele dia, aí eu fui pesquisar o que era um Negroni para ver e tal. Eu falei, vou comprar ali umas garrafinhas e tal, até que eu fiz
um workshop de Negroni com um bartender daqui de São Paulo. Quem que era? E o Alexandre D'Agostino. Ah, legal. Fiz um workshop com o Ale. E, enfim, né? E aí ele, depois do workshop, ele sempre foi uma pessoa muito disponível e tal. Eu adicionei ele no Instagram e fui perguntando coisas. Aí eu lembro um dia que eu perguntei para ele um negócio assim, eu falei, mas e se eu misturar isso com isso e fazer aquilo? Eu não tinha nem muita noção, sabe, do que eram as coisas. E aí ele me deu a seguinte resposta. Flávio, muito legal, mas treine os clássicos. E aí ele me recomendou o livro do David Wondrich, né, que é Imbibe, né, Imbibe, eu não sei como se pronuncia Imbibe. certinho. Imbibe. E eu comecei a ler aquilo. E E é um aí eu livro vi que tinha difícil um de ler, mundo. hein? É um livro de história e tal, sabe? É. Uma coisa assim. Eu vi que tinha um mundo ali. Eu falei, meu. Aí com isso eu fui fazendo os coquetéis, comprando os ingredientes. E enfim. Aí resolvi tirar umas fotos do celular. Os amigos falaram: ao invés de postar no seu perfil pessoal, faz uma página disso. Aí comecei tirando com o celular. E Não é bem ficava muito legal, satisfeito com o né? Seu resultado. Instagram. Seu Obrigado. Instagram é bem legal. Depois a gente vai Obrigado. botar aqui, né? A gente bota aqui Legal. para o pessoal acompanhar. Legal. Aí, assim, eu fazia com o celular, mas não ficava muito satisfeito. E a gente tem aqui em casa uma câmera que a gente comprou para quando viaja e tudo mais. E aí, nisso, eu acabei descobrindo mais dessa, assim, de bobeira, assim, duas outras paixões, que é a fotografia de alimentos, que eu nem imaginava que existia, né? E louças de bar. E aí, juntou tudo e eu comecei a tirar foto com câmera e estudar mais, estudar sobre louça, estudar sobre coquetel, fotografia, enfim. E essa é a minha história com coquetelaria até agora. Além de fotografia de alimentos, você sabia que existe uma área hoje que é de food designer, que é justamente para construir uma imagem, é meio que uma arquitetura de construir uma imagem para aquele prato ou para aquele drink, sabe? É uma pessoa que é especialista nisso. É loucura, né? É muito louco. Vai especializando. Pô, André, você chegou a fazer algum curso ou você foi sempre reproduzindo receita? Nunca fiz curso, porque os meus planos era fazer curso no começo do ano passado, né? Que foi exatamente quando começou a pandemia. Então, e até agora que começaram a voltar os cursos Exato. presenciais, né? Então, Sim. assim, ainda pretendo fazer curso, né? Agora, talvez um pouco menos amadora. Mas eu acho que você acaba aproveitando ainda mais o curso, sabe? Quando você já tem uma base, Andréa, né? Porque você já tem você já sabe que os coquetéis têm uma estrutura, né? Não é aquela coisa de, como o Flávio falou, eu vou misturar e vai dar em alguma coisa, né? Então, eu acho que quando você vai para o curso já sabendo a base, você aproveita muito mais. Então, pretendo fazer um curso em breve. Boa, boa. E vamos falar um pouquinho da competição aqui, que é o que interessa, né? Eu queria saber de vocês qual foi, assim, de todos os episódios, assim, o que foi mais difícil que vocês falaram assim, cara, é hoje. Hoje eu vou dançar. E por que vocês acharam isso? Quer começar, Andréia? Quer que eu comece? Pode ir. Eu posso. Pode começar, Flávio, depois eu falo. Não deve ser muito segredo para ninguém qual que é o episódio que eu falei, putz, ferrou. Foi o bendito episódio do gelo. Aquele gelinho assim me sacaneou, sabe? Aquele foi um episódio muito difícil, porque eu tinha uma boa ideia, eu acho, pelo menos, né? De um coquetel que é simples, mas né, que era um old fashioned, mas assim, tinha um xarope de mel um pouco salgadinho, que ia combinar com Chivas 18 e tudo mais. E ali, tudo pronto, sabe? Mise en place, tudo pronto. Aí, na hora do gelo, não entrava. E aí, que eu tive uma ideia que funciona, mas não tão prática. Eu comecei a rodar a bailarina, né? O gelo dentro do copo, no intuito dele descer, tanto que ele ficou, acho que com quase um dedo de distância do fundo. Mas eu poderia ter pensado em simplesmente fazer como eu faço em casa, porque aqui eu tenho Cortar meu o cooler, gelo. faço, tira ali, corta, ou se não, sei lá, pega o balde com gelinho menor, coloca o gelinho menor, porque tem old fashion que é servido com gelo pequenininho, tá tudo certo, né? Aquilo Então não me é Melhor do que faltou servir, aqui. ele... Aliás, Exato. é uma coisa legal a gente falar aqui. O gelo grande, ele... Primeiro assim, o gelo grande, ele dá menos diluição, ok.
isso é muito melhor para o bar que você tenha dúvida se o cara produz bem o coquetel, né? Vai servir bem o coquetel, porque você sabe que a taxa de diluição vai ser menor. Mas quando tem um bom barman, não importa o tamanho do gelo. O gelo, se for em cubinho, se tiver lá a quantidade ideal, ele vai estar bem preparado, né? Então é uma coisa que é importante falar, porque às vezes o pessoal olha ali no vídeo e fala assim, poxa, mas só posso fazer se tiver esse gelão? Não, na verdade não. Não, nada disso. E você, Andréa, qual foi o episódio lá? Que foi o... Eu acho que o mais difícil para mim foi o do punch. Pela proporção que eu não tava... Eu tava com medo, eu pensei, eu tenho que fazer no mínimo 5 receitas, né? Mas o punch, a poncheira não podia ficar vazia, porque eu me imaginei servindo o 5º drink com a poncheira vazia, sabe? Então, assim, quando eu comecei colocando gelo, e a primeira coisa que eu falei, com aquela quantidade de gelo, eu falei, agora eu vou ter que fazer a proporção para não ficar aguado, né? E aí você vai fazendo aquele... No dosador, como a gente não tem o hábito de fazer muitos drinks, a gente vai contando de 1 em 1, né? Então eu fui colocando na poncheira, assim, eu falei, bom, eu vou contar uns 8, 9 drinks aí para a poncheira não ficar vazia e nem o drink ficar aguado, né? Sim. Mas eu tava com muito medo naquele. E aí ainda inventei de pegar liquidificador e fazer maracujá. Eu viajei, aí todo mundo falou, você é louca que foi pegar liquidificador logo naquela prova. Eu falei, né? Mas eu concordo com vocês que foi uma prova difícil, né? Assim, justamente tem o lance das proporções. O ponche não é uma coisa que a gente faz muito aqui, pelo menos assim, na minha vivência, eu vi um ponche ou outro na vida. Eu acho que o Magueta comentou comigo que ele fez um ponche na vida também, assim, sabe? Então, assim, não é uma coisa do dia a dia, né? Então, foi realmente uma baita de uma prova, né? E ali eu acho que não sei se foi, se ali vocês foram pegos de surpresa pelo tipo de coquetel, né? De pensar assim, não, eu vou fazer um drink num copo, né? De não pensar que a coisa pode ser um pouco mais pode abranger mais líquido, pode abranger mais pessoas. E eu acho que todos vocês esqueceram do principal, que era alimentar com os olhos ali naquele ponto. Né? Então, eu acho que aquela prova, todas vocês poderiam ter saído, qualquer um de vocês, pelo visual. Eu acho que, assim, para mim, eu ainda fiquei com o que aconteceu na prova anterior, que foi o problema do cravo. E daí eu fiquei pensando, eu não posso colocar coisas na poncheira, porque depois vão dizer que isso pode ser elemento de perigo de novo. Então eu estava com um conflito na minha cabeça, né? De colocar elementos que depois poderia ser o meu fim ali também, né? Errar de novo na mesma coisa. O Márcio ia pegar no pé, né? Uma coisa legal que você falou. Uma coisa legal que você falou para a gente deixar o recado. Não tem coisa pior que você ir em bar hoje, tomar um gin tônico e ficar cuspindo bolinha. Né? A pior coisa, só uma estratégia para isso é você pegar sachêzinho de chá e colocar dentro. Tem um sachê que você compra para colocar, coloca dentro e coloca ali no copo. Que aí você vai ter inteiro, sabe? E aí você tem o que eu estou fazendo em casa hoje, eu infusiono o gin. Quando eu quero fazer algum sabor especial, eu mesmo faço a minha infusão. Boa. Ô Flávio, da onde vem essa... Eu quero saber duas coisas. Da onde vem essa paixão de pegar, de estudar tanto história e buscar as coisas lá do passado? E como você arruma tempo, velho? Para fazer Muito isso? Bem. Cara, assim, filho? Não, eu sou pai de pet, por enquanto, né? Ah, tá explicado. Assim. Então, assim, boa parte do tempo a gente já sabe de onde vem. Você é casado? Sou casado. Tá. Mas Aí, assim, você você sabe que aí o tempo ele já não é todo meu, né? Tem o tempo nosso e ali o tempo. Mas assim, cara, eu sempre tive um pouco assim esse perfil desde pequeno, sabe? Assim, eu nunca fui a criança que jogava bola,
Eu saía na rua, eu levava cacetada dos moleques, assim, porque eu não, sabe, não tinha, nunca fui um menino muito assim, descolado ali, que brincava com a molecada e tal. Então, assim, eu gostava muito de estudar, sabe? Meus pais sempre me incentivavam muito. Eu lembro até, né, meu pai, que não é mais vivo, ele comprava aqueles Aurélios pequenininhos, né, no dicionário, e deixava em cima do cestinho de lixo do banheiro. Assim, na hora, né, dali de concentração, você lê um dicionário. E era legal que ele fazia assim, ó, hoje da página tal a página tal eu vou escolher uma palavra. E a gente ficava ali de dia, sabe, eu e minhas irmãs olhando, e aí quem acertava ganhava um chocolate, enfim, uma bobagem, assim. Então, essa questão de estudar foi sempre muito forte na minha casa, e tudo que eu gosto de estudar bastante. Eu gosto de saber, para eu entender, né, para dar sentido às coisas. E isso acabou, assim, esse meu perfil de operar com as coisas acabou, evidentemente, que se estendendo para a coquetelaria, né? Então, eu gosto muito de história, gosto muito de ler. E coquetelaria, assim, acho que... E aí você, né, vocês aqui que são os profissionais vão me corrigir se eu estiver errado, mas se a gente não entende momento histórico, a história das coisas, não faz sentido aquele coquetel, porque ele reflete muito de um momento, sabe? Então, isso dá ao coquetel uma outra dimensão quando a gente aprende. Em que contexto ele foi inserido, por que que ele foi criado, o momento histórico daquele destilado, etc, etc. E o tempo disponível, enfim, para ajudar, eu sou notívago. Então, eu consigo dormir pouco e tenho as madrugadas à minha disposição para ler, enfim, estudar. Foi assim que eu fui levando até hoje, sabe? Então, até agora tá tudo certo. Quantos anos você tá, Flávio? 29. Ah, tá Novinho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ainda consegue dormir pouco. Hoje em dia, das 9 horas da noite, eu quero estar na cama. É legal você ter falado isso, Flávio, porque isso é um problema até entre profissionais, sabe? De tentar entender tudo que está em volta daquela receita, que não é só um monte de ingrediente misturado, né? Tem uma questão comercial, tem uma questão de movimentação, de novas tendências passando pelos séculos todos, pelas décadas todas, né? E que faz com que esse tipo de consumo X ou consumo Y, comece a rodar no mercado. E aí você começa a entender por que o ingrediente era, o drink era mais doce, ou era mais amargo, né? Ou era mais forte, enfim. E é uma coisa que eu sempre tento passar para a galera do bar, assim. Mas é bem difícil fazer com que eles tenham esse engajamento com a compreensão do porquê que as receitas foram criadas dessa forma, porque elas são clássicas, porque que elas ficam no tempo, né? É legal você falar disso, cara, porque se não der certo com uma advogada aí, já tem um bom caminho. Pode tentar dividir, eu posso ser bartender nas madrugadas, entendeu? Você não está sabendo, né, Malu? Deixa eu contar um spoiler aqui. Opa, gosto, conte. Um spoiler, André, eu acho que também não está sabendo. O Flávio, um dia desses, veio me chamar no Instagram e ele falou assim, poxa, não sei se é muito abuso, né? Não sei se eu tô muito prepotente, mas é possível escrever alguma coisa para o Clube do Bar? Meu pai, fala a pauta aí, eu falo, tá sentado, fala aí, escreve aí. Aí tava lá, tá tudo louco. Aí eu acordo de manhã, às 6 horas da manhã, tem pergunta no blá blá. Pô, então, falei isso aqui com fulano de tal, ciclano de tal, responderam assim, assado assim. Falei, pô, esse tá empenhado. Vai produzir uma... Quando é que sai esse material? Então, assim, eu tô finalizando, porque eu fiz um estudo teórico e também uma pesquisa de opinião com bartenders daqui e alguns bartenders de fora que me responderam. Então, eu vou compilar tudo, né, montar, porque assim, né, no começo até dessa ideia, eu fiz ali uma estrutura, que era a estrutura que eu usei, sei lá, para minha dissertação de mestrado. Só que assim, um artigo não é uma dissertação de mestrado, porque usualmente dissertações são meio chatas. Então, assim, eu preciso ainda tratar essas informações, mudar as coisas, mas vai sair ainda esse ano. Ô André, eu soube que a Ana tem uma vontadezinha
de ser bartender aí, de seguir o caminho. Abriu o badela, né? Isso já passou pela sua cabeça, assim? Também? Olha, eu vou ser bem honesta. Antes de entrar no Bar Aberto, eu jamais imaginei na possibilidade de trabalhar com isso. Mas confesso que o bichinho já me picou e eu já estou pensando que pode ser o plano B. Afinal de contas, daqui a pouco eu me aposento, né? Se Deus quiser. E aí, quem sabe? Como assim? Como assim? Falta pouco. Eu já tenho 30 anos de carreira como secretária. Mas é algo que talvez nem precise se aposentar, né? Já começou, na verdade. Sabe que a vida passada não conta, né? A vida passada. Eu falava que eu era tia dos meninos do Bar Aberto, aí o João falava para mim assim: como assim, ideia? Mostra o seu RG, não é possível. Eu falei: gente, é o espírito que é jovem. É isso. Andréia, eu queria até te perguntar uma coisa. Eu, assistindo, né, todos os episódios, eu vi... Você sempre demonstrava uma certa... você criava os drinks com uma intuição, né? A Laura até brincou assim, tipo, ela sonha e vem aqui e faz e dá certo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho desse seu processo de criação, que eu achei muito interessante isso em você, sabe? Parecia ser uma coisa realmente muito autoral, assim, uma coisa que surgiu e que você, nossa, acho que faz sentido, vou fazer, e dava certo. Explica um pouquinho como foi esse processo. Olha, o mais engraçado foi que eu estudei muito teoricamente os clássicos antes de entrar no Bar Aberto, porque eu falei, eu preciso fazer bem os clássicos, porque vão pedir drinks clássicos e como eu também não tenho tanto conhecimento, eu não vou inventar muito, porque pode dar ruim, né? E aí, de repente, no programa, eu fiz o primeiro e o segundo episódio, eu fiz clássicos, eu fiz o Cosmopolitan no primeiro e fiz o Corpse, né, no segundo. E arrasou. E depois veio aquele negócio de intuição. Eu acordava e falava assim, se a prova hoje me permitir usar maçã, sei lá, eu vou inventar um drink com maçã. E assim, era muito... O próprio punch foi... Eu falei, eu quero usar maracujá, porque até agora eu não usei maracujá, e é uma fruta que eu gosto. E assim, foi muito na intuição, logicamente que a gente estudou um pouco também das bebidas, né, que eram as patrocinadoras do programa. Então eu não pegava aleatoriamente o maracujá e misturava com um uísque que eu sabia que não ia ter nada a ver, né? Então assim, tinha um motivo de eu ter escolhido aquela fruta para aquele destilado também. Entendi. Mas a estrutura, a gente segue a estrutura que até então, para mim, era uma estrutura que era de um clássico e que fazia um sentido, né? Não vou misturar 70 de uísque com vinho. Não era uma estrutura que fazia um sentido, mas os ingredientes era coisa da minha cabeça mesmo, né? A tortinha de maçã, o punch, tudo foi intuitivo mesmo. Legal. Boa. Então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês, é óbvio que se a Malu tiver alguma pergunta a mais, ela pode fazer, mas a última pergunta que eu tinha para vocês era... Eu queria que vocês explicassem de como vocês viram a eliminação de vocês e o porquê que vocês acham que vocês foram eliminados, assim. Boa pergunta. Uma pergunta, né? Bom, posso começar, André? Pode. O que eu vi, minha eliminação, e sendo muito honesto para vocês, não ficou muito claro. Porque, assim, os dois coquetéis tiveram críticas, uma crítica, um elogio, né? Então, não ficou muito claro para mim, né? Assim, do porquê que eu fui eliminado, assim, de verdade. É uma dificuldade que eu tenho mesmo, assim, não por prepotência, arrogância, nada disso. Eu acho que, enfim, né, o que foi transmitido, eu não entendi muito bem o porquê, mas evidentemente há um porquê, né? Eu só não sei muito bem qual. Então eu tenho essa dificuldade em saber mesmo, assim, do porquê que o meu não foi o coquetel da noite, O mas seu enfim. coquetel ia ali ler Beefeater E a 24, Beefeater, né? isso, Beefeater 24, Lillet, aguardente de cereja, aguardente de framboesa e um
um xarope rápido de frutas vermelhas, né? E aí a ideia era fazer algo, como não tinha o licor, né, o marrasquino, a ideia era reproduzir algo próximo de um Martínez, mas brincando um pouco com a estrutura. E a minha ideia também foi brincar com o visual, porque embaixo do copo, né, do gelo, eu coloquei uma moeda bem grande de limão siciliano, e em cima do gelo eu fiz, né, o twist do limão, o zeste do limão siciliano ali, de forma que quando você degustasse, você ia enxergar aquela roda amarela gigante no fundo do copo e sentir o cheiro do limão, né? E usando, assim, punch alcoólico e tudo mais, então essa foi a ideia. Foi uma ideia muito legal que até roubei, anotei para mim. Tipo, pô, colocar embaixo do gelo. Eu gostei dessa ideia. Gostei mesmo, foi Cara, legal pra caramba. A gente já porque fazia ali isso. isso, assim, até com o peso do gelo, ele vai soltando o óleo dele muito delicadamente, assim. Não é grande quantidade de óleo de limão que solta, evidente. Mas o gelo ele vai fazendo ali aquele papel de soltar e tal, e enfim. Eu Então, tive mas essa ideia. pensa o Acho que é isso. seguinte, agora você falando isso, pensa o seguinte. O Kirsch, que deve ter sido que você usou, a aguardente cereja, não era as coisas mais gostosas de se beber pura. Porque ela é Uhum. uma porrada, né? É água ardente mesmo, é uma porrada, né? É bem Uhum. seco e tal, e as pessoas vão. Ah, é cereja, deve ser uma delícia. E a pancada, né? Sim. E talvez, por ela ser uma pancada, tem muita pungência alcoólica, e pelo tempo que ficou lá, essa coisa de soltar, 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 soltar óleo, pode ser que tenha vindo um tanino, um ardido do álcool muito pesado. Não porque estava desequilibrado o drink, mas por conta do óleo essencial carregar Pegar e para cima, né? sabe? Eu tô Pode falando, ser. eu não sei, tá? Não, Eu tô falando é uma hipótese. Eu pensar no. tentei compensar, né, eu tentei compensar não o punch, mas a secura, aumentando um pouco o delay, deixando bem pouco de vermute seco, né? E eu pensei em usar aguardente, acho que eu usei acho que na colherinha mesmo assim, sabe? Justamente para ela ajudar o gin a furar ali a própria estrutura assim mais doce daquele xarope rápido de frutas vermelhas e tal, de maneira que na superfície ficassem ali alguns sabores. Mas enfim, né? Foi um teste, foi um teste. Uma É tentativa, isso, né? né? A E competição você? meio que na hora, na lata ali, tem que ser assim. E Tem que você, ser assim, não André? tem... Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, assim como o Flávio vieram até comentar comigo que a gente, apesar da gente ter um jeito muito diferente, as pessoas viram na gente características parecidas, da gente ser muito exigente e da gente ser muito detalhista e perfeccionista. Inclusive falaram, a gente via quando você foi para o pior e o Flávio foi para o pior, a gente via na cara de vocês o quão vocês estavam decepcionados com vocês mesmos. Então, assim, depois da prova, dessa última prova, eu já remoí 1000 vezes o que eu poderia ter feito diferente naquele drink. Eu já tenho uma ideia de reproduzir o drink com uma roupagem diferente, porque eu acho que o meu maior erro foi na apresentação, como eu servi, né? Tudo que eu falei que eu não deveria fazer, eu fiz de errado nessa, porque um copo ficou com 2 dedos, o outro ficou com 3, ficou No feio. final, né? Deu uma. Então, eu já pensei em algumas formas de... Por exemplo, eu posso fazer a mesma receita, porque o problema não foi com a receita, o problema foi na execução. Então, assim, eu já pensei e eu já estou com a ideia aqui que eu vou fazer nos próximos dias esse drink de novo, numa taça com gelo redondo, já estou com umas ideias. Aí, ó. E outra coisa eu colocaria licor de cereja que eu não coloquei. E eu colocaria hoje, depois de várias experiências, eu colocaria um pouco de licor de cereja naquele drink. É engraçado, é uma pergunta que eu sempre faço. O que você faria de diferente, né, no drink que você foi eliminado? Você já respondeu a pergunta do Mariachi com a pergunta que eu faria, tinha né? pensado nisso já. Para finalizar, eu queria começar dizendo que vocês arrasaram muito, né? A gente chamou de eliminados, mas na verdade vocês foram finalistas, né? Então, assim, realmente vocês foram pro topo, né? Da classificação. Muito parabéns, foi incrível ver a trajetória de vocês, né? A gente vai vendo a evolução
acho que o reality ele vai ficando melhor, né, com o passar do tempo e graças a vocês. Queria agradecer por isso. E já que vocês chegaram no topo lá, acho que o que mais de valioso vocês podem fazer é dar uma dica para os futuros competidores. O que vocês acharam que mais valeu, o que vocês fizeram que isso fez total diferença na minha trajetória? Começando pela Andrea, e depois a gente passa para o Flávio. Eu acho que, assim, aprender com os nossos erros e com as dicas que a gente recebe do Márcio, dos jurados técnicos. Então, por exemplo, no primeiro drink, a crítica foi, não tinha aroma. Então, no segundo, eu jamais erraria por isso. Poderia errar por outras coisas. Então, assim, eu fui aprendendo. Então, no primeiro não tinha aroma, no segundo poderia estar mais gelado. Então, assim, eu acho que quando eu cheguei no último, nenhum daqueles erros que eu cometi, foi o erro que me eliminou, entendeu? Foi outra coisa, não foi nenhum daqueles outros. Então, assim, é prestar atenção nas dicas, que pode parecer bobo, mas é assim, a gente só aprende assim, né? Então, para mim foi muito valioso. Eu hoje fazendo drink, eu começo a pensar em todas aquelas coisas. Esse drink vai ter que estar gelado. Esse drink tem que ter aroma. Esse drink tem que ter equilíbrio, né? Então, hoje eu faço uns drinks completamente diferentes dos drinks que eu fazia quando eu entrei no bar aberto, por conhecimento agora, né? Boa. Então, assim, aproveitar as dicas, porque por menor que seja, a gente não pode errar de novo, a gente pode errar por outras coisas, mas cometer o mesmo erro, eu não me permito, sabe? E fez você chegar até lá, né? Até a finalzona. Parabéns. E você, Flávio? Obrigado. Qual é a grande dica? Bom, grande dica, hein? Preparados? Assim, eu acho que, na verdade, duas dicas. A primeira delas, evidentemente, estudem os clássicos. São estruturas simples, que funcionam maravilhosamente bem. E, assim, mesmo, sei lá, a caipirinha tem uma estrutura muito simples ali, e, sabe? Isso permite uma mobilidade muito grande. Se eu trocar esse destilado por isso, se eu inverter isso, aquilo, então, com uma estrutura de um coquetel clássico, se fazem vários coquetéis, e isso é até, assim, uma carta na manga que você tem que ter, porque não precisa ficar ali tentando inventar a roda no final das contas, né? E a outra dica que eu dou é ter, assim, um pensamento mais logístico, que foi uma coisa que eu fui aprender a partir do segundo episódio, quando o Márcio me falou que o seu Dry Martini está maravilhosamente executado, algo assim, né? Não sei se maravilhosamente, mas muito bem executado, mas foi horrivelmente servido porque eu terminei antes do tempo. Então, para quem, né, assim, acho que é uma dica importante, o coquetel ali, naqueles 15 minutos, ele tem que ser servido, meu ponto de vista, faltando alguns segundos. E isso não é brincar com a sorte. Não, você tem um método. Porque foi isso que depois do terceiro eu fui. Tanto que no terceiro acho que eu já tinha ganhado eu ganhei como melhor, sabe? De tanto tempo para você deixar os copos gelando. Tanto tempo para você. E uma coisa que eu fazia, né? Eu não fazia 5 coquetéis, na verdade eu fazia 6, porque eu pegava um copinho menor, um copinho old fashion que tinha lá, e reproduzia ali. Então fazia os ajustes ali, assim. Eu ia com 2 coquetéis, na verdade, né? Com 2 coquetéis na cabeça, da mesma família. Eu falei que se der ruim aqui, eu tenho esse plano B e não preciso ficar jogando ingrediente fora e tudo mais. Fazia o teste, então de tanto a tantos minutos tem que terminar o teste. Fez o teste, faz a mistura, busca, faltando, sei lá, 2, 3 minutos, os copos no congelador, serve e aí sobrar alguns, sei lá, 15 segundos para ajeitar a bancada. Então acho que estudar clássicos e ter um pensamento de entrega, sabe, assim, de execução e entrega é super, super importante. Isso ajuda até a deixar a gente mais organizado, mais confiante, sabe? Acho que essas dicas são as que eu poderia dar. Adorei. Ambas super valiosas, né, Mariatti? Eu costumo dizer que se um coquetel ele não veio de uma base de um coquetel clássico já inventado, ele é só um monte de ingrediente junto no copo. Ele não é um coquetel. Olha aí. Pessoal, tem só... Tem. Queria agradecer o tempo de vocês por chegar aqui, trocar essa ideia com a gente, né? Logo no dia seguinte, está gravando, né? No dia seguinte da exibição do episódio final. Então, imagino as emoções ainda como estão, né?
Vocês assistiram juntos essa final? Eu assisti com o pessoal da produção. Pessoal. Ai, que legal. E, enfim, deve ter sido, assim, emocionante, né? Então, assim, obrigado por estarem aqui hoje, obrigado pelo papo, pela simpatia, ambos são muito simpáticos, adorei conhecer vocês. Obrigada a vocês. E é isso, queria passar aí para as considerações finais de vocês. É isso, galera. Brigadão aí por vocês terem participado aqui com a gente. Vou deixar vocês se despedirem, mas antes já avisar para todo mundo seguir o pessoal aqui, o Flávio, a André, a Malu, eu também, né? Seguir também o Clube do Barman, dá uma olhada lá no YouTube, no nosso podcast, que é o Papo Dosado, que está muito legal. Dá uma forcinha lá, o like, a inscrição é o pagamento. É o pagamento do vídeo e ajuda o canal a crescer. Olha só, você paga com clique, tá ótimo. Não sai nada da conta bancária, tá ótimo. Tá ótimo, se a vida fosse assim, né? Flávio, André, muito obrigado pelo papo. Obrigada a vocês. Pela experiência que vocês passaram pra gente pela TV. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até o próximo programa com a grande finalista, não, campeã, né? Então, a gente tem mais um episódio aí para se ver. Já tô ficando com saudade já. Até mais. Próximo ano tem mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.